Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula será de geografia. Hoje nós iremos falar sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras. Nós já vimos sobre as bacias hidrográficas, não é mesmo? Hoje nós vamos aprofundar, observar quais rios que fazem parte dessas bacias, para que elas servem, né? Então vamos lá? Pessoal, observem aqui comigo. Os principais rios do território brasileiro formam as bacias hidrográficas. Então hoje a gente vai falar de uma por uma, ok? Das principais bacias do Brasil, ok? Então vamos lá, vamos falar da primeira aí. Observem aqui comigo. A primeira é a bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas é a maior do mundo. Então observe, a bacia do Amazonas ela é a maior que tem, a maior do mundo. Ela é formada pelo Rio Amazonas e seus afluentes. Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí. O Rio Amazonas nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, com o nome de Via Canota. Então ele não nasce aqui no Brasil, ele nasce lá no Peru, na Cordilheira dos Andes, ok? Ao entrar no Brasil, passa a se chamar Solimões. Ele só recebe o nome de Amazonas quando ele encontra aqui, ó, com o Rio Negro. Aí sim, ele recebe o nome de Amazonas. O Amazonas, né, o Rio Amazonas, é o maior rio do planeta. Ok, pessoal? Então vamos observar a imagem do Rio Amazonas aí. Olha que bonito. E ele é o maior rio do planeta, né? Lembrando, pessoal, que ele não nasce aqui no território brasileiro. Ele nasce lá no Peru, ele recebe outro nome, não é mesmo? E ele só passa a ser chamado Amazonas quando ele encontra com o Rio Negro. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora nós iremos falar sobre a bacia de Tocantins-Araguaia. Observem aqui junto comigo. A bacia de Tocantins é a maior bacia localizada inteiramente aqui no nosso território brasileiro. Ela não é a maior bacia do mundo, ok, pessoal? A maior bacia do mundo é a bacia do Amazonas. Ela é a maior bacia localizada inteiramente no nosso território, no território brasileiro, ok? Possui dois rios principais, o Rio Tocantins e seu afluente, o Rio Araguaia. O Rio Tocantins, ele nasce lá em Goiás. E o Rio Araguaia, ele nasce em Mato Grosso. Pessoal, observe que Tocantins, ele desemboca no Rio Amazonas. E nele está localizado, né? E no Rio Tocantins está localizado a usina hidrelétrica do Tucuruí. Ok, pessoal? Que é um grande responsável, né, pela distribuição de energia elétrica. A maior ilha fluvial do mundo fica no Rio Araguaia, que é a ilha do Bananal. Ok, pessoal? Vamos observar aí a bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Agora, nós iremos falar sobre a bacia do São Francisco. Esse rio, né, pessoal, que você já deve ter ouvido bastante, não é mesmo? Então, observem aqui, ó. A bacia do Rio São Francisco é formada pelo Rio São Francisco e seus afluentes. É o maior rio totalmente brasileiro. Então, nós já sabemos que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? Só que ele não é totalmente, ele não é brasileiro, né? Ele nasce lá no Peru. Aqui, no Rio São Francisco, ele é o maior rio brasileiro, ok? Totalmente brasileiro. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, que é aqui no nosso estado de Minas Gerais. E ele banha também Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Ele é aproveitado nas usinas hidrelétricas de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, Itaparica e Moxotó. Então é um rio bem aproveitado, né, nas usinas hidrelétricas. Ele banha vários estados, né, como eu mostrei aqui, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, e nasce no nosso estado, Minas Gerais, lá na Serra da Canastra. Ok, pessoal? Vamos observar a imagem aí do Rio São Francisco, essa é a imagem da bacia do São Francisco. Agora, nós iremos falar sobre a bacia do Paraná, né? Então vamos lá. A
A bacia do Paraná é formada pelos rios Paraná e Paraguai. Ela banha terras do Brasil, Paraguai e Argentina. Observem aqui junto comigo. O Rio Paraná nasce na divisa de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele é formado pelos rios Grandes e Paranaíba. Então, pessoal, observe a imagem aqui da bacia do Paraná. Essa usina aqui é a usina de Itaipu, viu? É uma das maiores usinas brasileiras, ok? Vamos falar agora sobre a bacia do Paraguai. Então, observe. O Rio Paraguai nasce no estado do Mato Grosso e deságua no Rio Paraná, na Argentina. É um rio de planície e banha as terras do Pantanal Mato-Grossense. Observe a imagem aí da bacia do Paraguai. Observaram? Vamos falar agora sobre a bacia do Uruguai. Então, observem aqui junto comigo. Seus dois principais formadores são o rio Pelotas e o rio Canoas. Fazem parte da sua bacia os rios do Peixe, Chapecó, Peperiguaçu, Ibicuí, Turvo, Ijuí e Piratini. A união da bacia do Uruguai com a bacia do Paraná forma a bacia de Platina ou a bacia da Prata. Então, quando a gente une, né, a bacia do Paraná e a do Uruguai, forma a bacia Platina ou a bacia da Prata. Ok, pessoal? Vamos observar aí a foto da bacia de Uruguai. Agora, pessoal, nós iremos falar sobre a bacia do Norte e Nordeste. Essa bacia é composta por diferentes rios. Exemplos aqui são os rios das Piranhas, o Capibaribe e o Parnaíba. O rio Parnaíba é uma importante hidrovia para o transporte dos produtos agrícolas da região. Há nessa bacia os rios temporários, que ficam sem água por meses e até por anos. Por que eles ficam sem água, Chituane, por meses até por ano? Por causa, né, pessoal, da seca do Nordeste. Então, esses rios temporários, quando chove, eles enchem. Mas quando tem o período da seca, e lá no Nordeste, né, é muito comum isso, esse período da seca, esses rios secam. Então, eles ficam sem água por meses e até por anos. Ok, pessoal? Agora, vamos observar a imagem da bacia Norte-Nordeste. Agora, pessoal, nós iremos falar sobre a bacia do Leste. Então, vamos lá. Fazem parte também dessa bacia diferentes rios, como o do Pardo, Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Vaza Barris, Itapicuru, Das Contas e Paraguaçu. Observem aqui que o rio Paraíba do Sul está localizado entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os rios dessa bacia, pessoal, eles são de pequena extensão, eles são menores, ok? Observem aí, então, a imagem da bacia, ok, do leste. A bacia do leste também é muito usada, né, como hidrovia também, ok? Vamos falar agora sobre a bacia do sul-sudeste. Então, vamos lá. É composta por rios de pequenos cursos que desaguam próximos às montanhas e às serras do litoral em direção ao Oceano Atlântico. Os principais rios são de grande importância regional, por serem vias de transporte hidroviário, fontes para o abastecimento de água e por gerarem energia elétrica. Então, esses rios aqui são muito importantes, né? Servem de hidrovia, servem para o fornecimento de água e o fornecimento de energia elétrica. Vamos observar a foto aí da bacia do Sudeste e do Sul. Ok, pessoal? Pessoal, nós falamos, né? Nós aprofundamos mais sobre as bacias e nós falamos sobre as principais bacias brasileiras, as bacias hidrográficas brasileiras, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!